Como eu fiz uma renda passiva de R$ 5.000 por mês só seguindo os princípios do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki aí, cara. É um livro muito famoso aí de finanças, mas eu quero compartilhar um pouco da minha história, tipo, como que eu consegui realmente fazer isso, tá? Galera, existem vários conceitos dentro deste livro e eu acho que o mais importante que quando eu aprendi, apesar de ser uma coisa muito simples, quando eu aprendi eu fiquei muito eh, reflexivo sobre isso, porque é algo que você não escuta normalmente na escola ou em outros lugares, que é a diferença entre você acumular ativos ou passivos. No livro ele fala que o pai rico dele acumulava muitos ativos, ou seja, coisas que geravam retornos graduais e financeiros no curto e médio prazo. E também no longo prazo, mas o que ele mais focava era no curto e médio prazo. E nesse caso era acúmulo de ativos, são imóveis naquela época que eram coisas mais, assim, que eram mais conhecidas, né. Então, por exemplo, ele acumulava imóveis, acumulava negócios, comprava coisas que retornavam para ele, comprava terra, isso são ativos, são coisas que te retornam, em algum momento. E ele diz muito para você evitar o acúmulo de passivos, que é, por exemplo, um carro. Um carro é um passivo, porque ele gasta muito, né. Então, você tem além do imposto financeiro que você paga todo ano para esse carro, você tem a gasolina, a manutenção. Isso é um passivo, isso só te tira dinheiro. Então, ele prioriza esses conceitos para você sempre acumular ativos. Então, como que a gente pode acumular ativos, trazendo para o dia de hoje, que é muito mais fácil, né? Então, os seus investimentos podem ser em ativos hoje, com base em conhecimento. Você pode, com a inteligência artificial, por exemplo, assinar um chat GPT da vida, e esse chat GPT da vida pode te ajudar a construir o teu produto, alguma coisa assim, ou tem, por exemplo, a Lovable, tem o Vercel, são inteligências artificiais que você paga US$ 20 por mês e você pode fazer isso até gratuitamente, óbvio, mas você pode construir o seu próprio produto simplesmente com um investimento de R$ 100, tá? De US$ 20, tá? R$ 110. Então, esses são os investimentos que provavelmente vão te dar mais retorno. Agora, falando de outros tipos de investimentos que são ativos também, fundos imobiliários, criptomoedas, ações, tudo isso são maneiras de você investir. Lembrando que isso aqui não é recomendação de nada, não posso recomendar nada. Só estou contando para vocês a minha história, tá? E isso, galera, esses tipos de investimentos, eles sempre vão te retornar alguma coisa. Então é algo que você tem que acumular mais do que renda passiva, tá? No caso, mais do que passivos do que ativos. Então, em vez de você optar por comprar um carro, talvez você invista esse dinheiro e tenha um retorno por mês que vai te dar mais paz de espírito e abundância no longo prazo, tá? Esse foi um dos conceitos que eu utilizei aí para montar minha renda passiva de 5.000 por mês. Conceito número 2, eu acho que esse aqui é muito importante. Trabalha para aprender e não para ganhar. Se você trabalhar para aprender, você vai ter muito mais retorno no longo prazo, cara. Porque se você sempre está fazendo alguma coisa pensando no retorno, normalmente essa coisa que você faz é condicionada sempre a ter o retorno. Então, a partir do momento que você se acostumou com o retorno, aquela coisa perde o valor. Então, se você utilizar o trabalho para você aprender, pense em quanto mais você não vai poder utilizar esse conhecimento no longo prazo para fazer outras coisas e ter muito mais dinheiro. Então, era isso que eu fazia, foi isso que eu fiz muitas vezes na minha vida, cara. Várias vezes eu já estive em posições muito privilegiadas de trabalho, mas chegava um momento que eu tinha que dar um passo para trás, aceitar ganhar menos. E tudo bem, cara, porque eu sabia que eu ia aceitar ganhar menos naquele momento, mas eu ia crescer muito no longo prazo em outros aspectos, que no caso não seria simplesmente o financeiro, mas o conhecimento. E isso sim me traria muito mais retorno financeiro. E o último conceito que é faça o dinheiro trabalhar para vocês. Esse aí está em todos os livros de finanças, eu acho, que é a geração de renda passiva. O acúmulo de patrimônio, você pode fazer conforme você acumula esse dinheiro mensal, você pode fazer esse dinheiro trabalhar para você através de investimentos, como ações e fundos imobiliários, por exemplo.
Isso vai te trazer um retorno mensal ou trimestral, dependendo do que você escolher, de em torno de aí 1% ao mês, tá? Então, por exemplo, se você quer ter uma renda de R$ 5.000, o que eu fiz muito foi investir R$ 500.000 em fundos imobiliários, ações, e também criptomoedas, diversificando, e esse patrimônio em si, ele já te dá um retorno de R$ 5.000 facilmente, tá? E aí você pode utilizar esse patrimônio, por exemplo, que é a dica mais interessante para quem está aqui até o final. Se você for fazer um financiamento de uma casa hoje, por exemplo, uma casa de R$ 500.000, e você já tem 500 mil de patrimônio, você pode utilizar a rentabilidade dessa que você já tem sobre esse seu patrimônio e pagar o financiamento da casa, tá? Então, por exemplo, você tem aí R$ 500.000 investidos e você quer financiar uma casa de 500 mil também. Você vai lá, financia, o retorno desses 500 mil vai te dar R$ 5.000 por mês. Normalmente a parcela de uma casa de 500 mil em torno de 3.200 a 3.300. Além dos 3.200, 3.300, você usa o restante do seu retorno sobre os dividendos para pagar, antecipar a outra parcela. Ou você ainda melhor ainda, se você não quiser financiar nada, você pode utilizar o reinvestimento desses dividendos por mês. Então, o seu patrimônio vai crescendo exponencialmente, que é a famosa bola de neve que o Warren Buffett tanto fala. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Fiquem bem, até a próxima e tchau.